Olá, caríssimos membros da banca avaliadora. Hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso de licenciatura em matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós somos do grupo 3 e a nossa orientadora é a Milena Reicher, que, aliás, vamos aproveitar este momento para agradecer todo o suporte, toda a motivação e a excelente condução que ela teve conosco nesse projeto. Muito obrigado, Milena. Eu sou o Janilson Galdino e nós temos também aqui os outros dois elementos do grupo. Meu nome é Andrews Amaral. Eu sou Gilberto Júnior. Bom, esse trabalho ele está voltado ao público da EJA, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, e o foco é a abordagem de conteúdos de trigonometria, conforme o material que está disposto na apostila do CEJA, que é vinculado à Secretaria de Estado de Ensino. E, além disso, nós estamos abordando duas dificuldades que têm que ser resolvidas, né? Esse público é muito heterogêneo em relação à faixa etária. Começa ali a partir dos 15 anos e vai muito além dos 60 anos. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos para tratar com esse público. Temos que ter a maneira correta de fazer essa abordagem e o objetivo nosso foi fazer com que essa abordagem seja individualizada e também utilizando uma abordagem não muito comum nos dias atuais, que é a matemática crítica, que vai nos ajudar a nos aproximar de uma maneira mais efetiva a esse público. Bom, com relação à situação da EJA no Brasil, né? Para poder fazer essa pesquisa bibliográfica, nós nos concentramos nos principais autores desta área, né? O Paulo Freire, que todos nós já conhecemos, ele dispensa qualquer tipo de comentário. Aqui no Brasil também, nós temos um professor da Univesp, que é o Roberto dos Santos, que ele trabalha muito forte nessa área, tem muita publicação, e ministrou uma disciplina voltada a essa situação. E também nós temos um pessoal lá do MEC, que é da Diretoria de Estudos Educacionais, ligada ao INEP, que são o Roberto Catelli Júnior, o Sérgio Haddad e a Vera Mazagão Ribeiro, que periodicamente publicam materiais muito importantes, com informações muito sólidas a respeito da situação da EJA no Brasil. Podemos observar aqui no gráfico 1 que tem uma pesquisa feita pelo Censo de 2010 pelo IBGE, é a quantidade de pessoas com 15 anos ou mais que não tinham concluído o ensino fundamental e que não frequentavam a escola. Vejamos que na primeira faixa de 15 a 19 anos, são quase 10 milhões de jovens fora da escola. E na faixa acima de 50 anos, são mais de 34 milhões de brasileiros, ou seja, é um público muito grande. E, infelizmente, entre outros problemas, até mesmo o recurso do Fundeb não é proporcional a essa quantidade de pessoas. Então, entre vários problemas, até a falta de recursos e a falta de estruturas específicas para atender esse público são problemas que nós temos hoje no Brasil. Uma das abordagens para a gente poder melhorar a atenção a esse público, reduzir a evasão, fazer com que tenha um desempenho melhor no ensino-aprendizado, é aplicar uma parte da educação matemática crítica. Esse viés da educação, ele nasceu com o professor Ole Skovismose e com a professora Heli Arro, na Noruega, e eles foram fortemente influenciados por dois ícones da nossa educação brasileira, que é o Paulo Freire e o Biratan D'Ambrosio, né? E nessa frase aqui do Ole Skovismose, a gente pode ter uma ideia do que é a educação matemática crítica, né? É uma coisa muito vasta, muito abrangente, que enxerga cada aluno como um cidadão que tem que ter uma participação crítica na sociedade. Nesse nosso projeto, nós vamos abordar apenas uma pequena parte da educação matemática crítica. Outro autor importante é a professora Raquel Milani, que também ministra aulas aqui na Univesp, tem uma cadeira que aborda muito forte essa questão aí da matemática crítica, e é uma das autoras que a gente mais utilizou na nossa pesquisa bibliográfica. Bom, de uma maneira reduzida, nós vamos abordar a parte de ambientes de aprendizagem, que é muito explorada, né, por todo o segmento da matemática crítica. Nessa questão de ambientes de aprendizagem, como foi definida por Skovismose e por Arro, nós temos aí 6 ambientes possíveis, né? Nós temos, em primeiro lugar,
são três realidades, né? Nós temos a matemática pura, a semi-realidade e a realidade. E também nós temos a questão de você trabalhar somente com os exercícios tradicionais ou você já migrar para uma plataforma um pouco mais abrangente, que é o cenário para investigação. Vamos pegar, então, um exemplo comparando o ambiente 1 com o ambiente 6. O ambiente 1 é aquele que ainda é mais utilizado hoje no ensino tradicional, né? Você está fazendo exercícios, né? Somente exercícios que normalmente só admitem uma única resposta certa e que só trabalha com matemática pura. Aquele exercício está desvinculado da realidade do aluno. Já no ambiente número 6, nós trabalhamos com a realidade do aluno. São exercícios que têm alguma coisa a ver com a realidade, com o cotidiano, com a bagagem do aluno. E nós já abrimos esse exercício para investigação. Ou seja, nesse ponto, nós temos um diálogo máximo entre aluno e professor, e nós exploramos toda a bagagem do aluno, tudo aquilo que ele pode fazer do cotidiano dele, da família, dos amigos e da comunidade que aquele aluno vive. Então, essa é uma maneira mais interessante que você consegue motivar o aluno para trabalhar o conteúdo que foi ensinado, tá? Só que tem um detalhe importante, né? Aqui não estamos dizendo que todos os exercícios têm que seguir o ambiente número 6. Não. Nós temos que fazer um trânsito entre esses ambientes, navegar entre um e outro, né? Para que a gente consiga explorar melhor cada conteúdo que venha a ser apresentado para os alunos. Bom, quais são os benefícios da gente trabalhar com esse trânsito entre os vários ambientes de aprendizagem? Primeiro objetivo, né, é um maior diálogo entre professor e aluno, onde o aluno vai ser o protagonista e o professor vai ser o mediador. Essa é uma parte importante da nossa sistemática. E também é muito utilizada a bagagem do aluno do seu cotidiano. Dessa forma, a gente consegue motivar e engajar melhor o aluno. Ainda mais quando falamos de alunos do EJA, que tem uma idade mais avançada e que teria uma dificuldade maior para aprender novos conteúdos. Bom, vou passar agora para que o Júnior fale um pouco do conteúdo de trigonometria que é abordado nesse trabalho. Sobre o conteúdo de trigonometria do nosso trabalho, é trigonometria aplicado ao EJA. Mas não é só no EJA que nós temos conteúdos de trigonometria. Se nós olharmos o mundo real, nós temos muitos exemplos de triângulos que são possíveis de serem representados. Nós temos escadas, temos prateleiras, brinquedos, muitas situações envolvem o triângulo para poder resolver problemas do mundo real. Num triângulo retângulo, que é o que nós mais encontramos, é um triângulo com ângulo de 90 graus e é um triângulo muito estudado em várias áreas do conhecimento desde os tempos antigos, sendo um conteúdo já estudado à exaustão. Né? Mas no ensino do EJA e no contexto do segundo grau, nós temos três relações principais que são utilizadas para resolver problemas. Então nós temos a relação de seno, nós temos a relação de cosseno e nós temos a relação de tangente. Através dessas três relações, nós conseguimos resolver a maioria dos problemas que se apresentam no mundo real para cálculos de inclinação, de área, de altura, várias coisas que nós temos no dia a dia. Através dessa tabela muito utilizada no ensino médio, de seno, cosseno e tangente, que envolve os três principais ângulos, de 30, 45 e 60 graus, nós conseguimos realizar e resolver a maioria dos problemas relacionados ao mundo real, mesmo ele sendo aplicado no ensino médio ou no EJA para a resolução de problemas. Bom, através de uma pesquisa realizada pelos autores, nós, Júnior, Janilson e Andrews, através de uma consulta com 15 professores que são específicos da atuação na área do EJA, em várias cidades do interior paulista, observamos nessa pesquisa que a maior dificuldade apontada é a diferença no tempo de aprendizado desses alunos, justamente por conta da diferença da faixa etária. Ou seja, os alunos mais jovens, eles aprendem mais rápido e os alunos mais idosos demoram mais tempo e ficam constrangidos em demonstrar
essa dificuldade frente aos mais jovens. Então, essa é a maior dificuldade contada por esses professores. Como é que a gente, então, pensou na solução para esse problema, né? Primeiro ponto, então, é dar um atendimento individualizado para esse aluno do EJA, para que ele consiga trabalhar as suas dificuldades de acordo com o seu tempo disponível, através de um roteiro virtual. Além disso, nós estamos propondo também a aplicação de uma parte da matemática crítica, que é o cenário de investigação. A gente pode propor a abertura de exercícios tradicionais que vão migrar para o cenário de investigação. E, dessa maneira, utilizar a bagagem, a vivência, os saberes do aluno do EJA na resolução do exercício. Tudo isso migrou para a solução final, que foi a criação de uma página de internet pelo nosso grupo, que vai ser mostrada agora para vocês pelo Andrews. Ele vai aproveitar também nessa página, lá nós temos um exemplo de um exercício tradicional, que é a construção da escada pelo Bruno, e que nessa nossa página, ele foi migrado do tradicional para o cenário de investigação. Agora é com você, Andrews. Bom, agora, efetivamente, nós vamos falar sobre o objeto de estudo do nosso trabalho, que é a nossa página. Nós demos o título de Roteiro Interativo Virtual para o Ensino de Trigonometria na Educação de Jovens e Adultos. Primeiramente, aqui nós fizemos uma pequena introdução, um resuminho para os alunos. E após isso, nós colocamos um sumário para identificar os tópicos da nossa página. Após isso, temos um botão que, ao acioná-lo, ele vai abrir um link diretamente para acessar uma apostila que serviu de base para a criação da página. Além disso, ela será material de referência para que o aluno possa estar utilizando. Ao clicar no botão, ela vai abrir em uma guia. Nós utilizamos a apostila Matemática 2 e suas tecnologias, da Cleia Rubinstein, e ela é voltada para o ensino de jovens e adultos. Bom, em seguida, efetivamente, começa a nossa página, né? Ela tem um foco na trigonometria no triângulo retângulo, e aqui nós mostramos nossos objetivos, que é apresentar ao usuário uma forma de abordagem para a resolução dos problemas, através dos cenários de investigação, que é uma parte da matemática crítica, como o nosso amigo Janilson já falou. Essa metodologia incentiva a participação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. E, para tal, nós acabamos escolhendo um problema, né? Que é o problema da escada do Bruno. Através dessa charge. A charge, ela retrata um problema onde o Bruno vai construir uma escada. E, para isso, ele precisa de algumas informações. Ele tem a informação que, na casa dele, o pé direito é de 270 centímetros, né? Ou seja, 2,70 metros. E o colega dele vai lá e fala, né, algumas informações. E a partir daí que começa a desenvolver nosso trabalho. Em seguida, então, para nortear os alunos nesse trabalho e na pesquisa, para oferecê-los os cenários de investigação, nós oferecemos alguns questionamentos, né? Perguntamos se o aluno já passou por este problema, perguntamos também se o Bruno tem as informações necessárias para resolver o problema da construção da escada, se é suficiente saber que a escada tem o pé se o local onde a escada vai ser construída tem o pé direito de 270 centímetros é suficiente, se a abertura do ângulo de 30 graus é suficiente, e assim por diante, né? Em seguida, nós elaboramos um vídeo fictício para simular os resultados que poderiam ser obtidos através desse questionamento. Bom, aqui está o vídeo. Eu vou passar um pequeno trecho para que sirva de exemplo de como que seria esta metodologia. Eu deixei uma atividade com vocês, onde, além das informações que nós já tivemos, vocês deveriam procurar algumas informações externas para tentar solucionar o problema do Bruno. Bom, agora é com vocês. Ô, Júnior, nesse problema aí que o senhor deixou, tem duas informações, né? O pé direito é 2,70
e o ângulo da escada é 30 graus. Eu perguntei para um amigo meu que é pedreiro, o seu Ismael, ele falou que normalmente para a direita é 3 metros, é isso mesmo? Sim, é mais comum 2,80 a 3 metros, né? 2,70 é um pé direito baixo. Não é comum fazer 2,70. Mas cada caso é um caso. Pode ser que a construção lá seja 2,70, né? Foi a opção da pessoa. Bom, pelo que nós vimos de razão trigonométrica, utilizando esse pé direito 2,70 com um ângulo de 30 graus e a razão do seno, a projeção na horizontal é 5,40 metros. Então, assim, né? Vai ficar meio grande essa projeção, dependendo da disposição ali no cômodo, essa escada vai ter que ter uma outra configuração. Não pode ser que nem uma reta só, vamos dizer assim, uma hipotenusa só. Bom, como podemos ver nesse pequeno trecho, os alunos, eles foram incentivados a buscar informações de terceiras pessoas e, além disso, buscar seus próprios conhecimentos para tentar resolver esse problema, aliados ao que eles já aprenderam previamente. Então, esse é um dos objetivos do cenário de investigação. Em seguida, nós colocamos aqui também o cenário, os objetivos, né, da nossa página, e alguns recursos que podem ser utilizados e que serão utilizados. Aqui podemos ver que nós, mais uma vez, estamos incentivando a investigação. De que maneira? Nós incentivamos aos alunos a que olhem ao seu redor para tentar identificar alguns objetos que possam ter formato de triângulo retângulo. Aqui ao lado, nós colocamos até um exemplo, uma figura com exemplo de algumas figuras que também mostram, né, figuras semelhantes a triângulos retângulos. Aí questionamos mais uma vez, né, como que essas informações podem ajudar a solucionar o problema de Bruno. Fizemos um pequeno relato do porquê ela pode ajudar. E aqui deixamos claro que a exploração do cenário de investigação não significa que se deve abordar, que não se deve abordar o paradigma de exercício, mas que se deve navegar entre os dois, né, os dois métodos, um auxiliando ao outro. Bom, diante do exposto, então, nós colocamos uma videoaula com o título de Uma aplicação da trigonometria no cotidiano, onde será ensinado algumas questões mais práticas da trigonometria, né? Aqui já vai estar abordando mais a questão do paradigma do exercício. A partir, então, já de todas essas informações, nós conseguimos auxiliar o Bruno. E aqui resolvemos o exercício, colocamos um passo a passo, e chegamos a uma conclusão. Colocamos mais algumas informações para contribuir com o ensino dos alunos. E deixamos mais alguns vídeos de apoio. Colocamos alguns avisos. E mais alguns exercícios práticos. Algumas videoaulas com exercícios práticos. Também colocamos algumas atividades que eles podem resolver no caderno. E, por fim, nós colocamos uma área onde os alunos podem acessar para tirar as suas dúvidas. E é isso. Agora, para concluir, o Janilson irá trazer as conclusões e as soluções propostas. Este artigo propõe a solução para essa dificuldade do ensino de trigonometria para os alunos da EJA através de duas vertentes: a aplicação e o uso das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, porque através delas é possível você dispensar um atendimento mais individualizado para o aluno, de forma mais reservada e no tempo que ele precisa ter. E também essa abordagem parcial da matemática crítica através dos cenários de investigação, abertura de exercícios tradicionais, migrando para o cenário de investigação, fazendo com que a gente tenha um diálogo maior entre o aluno e o professor, entre o aluno e o autor da página, utilizando a bagagem desse aluno, o conhecimento que ele tem do seu cotidiano, a cultura toda que está envolvida, inclusive da comunidade onde esse aluno vive. Essas são duas soluções que estão incorporadas na página criada pelo grupo
e que vai ter uma manutenção constante a partir desse momento. Bom, além disso, é importante frisar que, infelizmente, não conseguimos abordar no nosso trabalho a dificuldade dos alunos da EJA em acessar essa plataforma que nós elaboramos. Embora não seja objeto do nosso trabalho, é importante que essa questão seja levantada para próximas pesquisas.